O sistema Ômega possui mais de 1000 relatórios. Mas nós sabemos que numa implantação o cliente acaba não utilizando todos esses 1000 relatórios e que vão ter novos relatórios que o cliente precisa, porque como ele enxerga a informação da empresa dele, como ele está acostumado a enxergar isso, e ele então vai precisar desses relatórios. E para a gente não ter que criar outros 1000 relatórios dentro do sistema, nós disponibilizamos para o cliente uma ferramenta chamada gerador de consultas e relatórios. Com essa ferramenta o cliente não fica dependendo da ABC71 para criar novos relatórios. Ela pode criar esses relatórios e disponibilizar para os seus usuários. E se ela quiser também, ela pode contratar um consultor da ABC71 para criar esses relatórios. Como é que funciona então esses relatórios? Todo módulo do Ômega existe uma pasta aqui de relatórios configurados. Então se eu entrar aqui no Contas Receber, se eu entrar aqui no Contas Apagar, tem uma pasta de relatórios configurados. Todo relatório criado pelo gerador de consultas e relatórios ficam dentro dessa pasta, onde eu posso criar novas pastas, organizar os relatórios de uma maneira que eu prefira para encontrar mais fácil esses relatórios. Todo relatório vira uma janela do Ômega que eu posso dar acesso a esses relatórios e para usuários não vou poder acessá-los. Então, por exemplo, esse relatório de títulos em aberto por cento de custo foi um relatório que eu mesmo criei. Então eu já deixei alguns filtros internos no relatório e outros filtros eu deixei disponíveis aqui na janela. Então, por exemplo, escolher qual é a empresa, escolher qual que é a filial, posso pedir aqui para escolher quais são os centros de custo que vocês aqui vão querer, posso pedir todos ou deixar para o cliente escolher qual centro de custo que ele quer na hora. Lá no caso aqui eu vou pedir todos, escolher o intervalo de datas, dentro do intervalo de datas escolher que mês, que ano que ele quer. Então, possibilidade aqui de fazer um intervalo de data ou pedir todos se ele quiser. Poder escolher um fornecedor ou vai pedir todos da mesma maneira. Eu posso criar aqui vários filtros no relatório na hora que eu estou pedindo. Dou um OK e vem um relatório então que eu solicitei. Este relatório então eu coloquei para colocar os filtros que eu pedi aqui em cima, totalizando por fornecedor. É um relatório que ainda não está muito bonito porque fui eu mesmo que criei. E não tem ainda não tive tempo para dar um tapinha nele para ele ficar mais bonito. Mas do jeito que eu fiz esse relatório, eu consigo entrar um pouco na informação. Como assim? Por exemplo, esse título aqui de 15.607. Eu não sei o que é isso. Mas do jeito que eu criei esse relatório, se eu clicar no título, ele mostra qual nota fiscal deu origem a esse título. E se eu clicar na nota fiscal, ele mostra quais os itens que deu origem a essa nota fiscal. Eu poderia colocar, por exemplo, se eu clicasse no item, ele mostrava qual era o pedido de compra? Poderia, mas na hora que eu estava planejando esse relatório, eu não previ isso. Eu previ só esses dois drill draws, ou seja, essas duas entradas na informação. Eu posso entrar, por exemplo, aqui nesse título de 4.000, ver qual foi a nota, ver qual foi o item, posso fechar esse título analítico. Eu posso pedir para imprimir esse relatório, daí eu vou imprimir exatamente o que eu estou enxergando na tela. Todos esses títulos aqui fechadinhos, só esse daqui de maneira analítica. Então eu posso clicar aqui, mandar para alguma impressora que tenha na minha máquina, ou mandar para um arquivo texto. Então eu posso mandar para um arquivo texto já preparado para Excel, eu posso gravar isso nativamente como PDF, não precisa ter o Adobe instalado na minha máquina, o Ômega grava nativamente como PDF, posso gravar também como HTML, para colocar numa intranet, numa internet da empresa, como RTF para ver no Word, imagens também GIF, JPEG, Bitmap. E esses formatos magnéticos eu também posso agendar esses relatórios. Então eu posso pedir para que rode esse relatório todo dia, por exemplo, às 5 da manhã, e salve como HTML em algum diretório da minha rede. Para provar que dá para criar relatórios mais bonitos, que esse eu sei que não está muito agradável, eu vou ver aqui, por exemplo, em vendas, e ver um relatório que foi um outro consultor da BC71 que criou. Então eu posso fazer filtros por grupo de produto, por data, dou um OK. Então vem aqui um relatório com gráfico de pizza logo na abertura, e embaixo o detalhamento dessas vendas, como que ocorreram. Então uma das maneiras que eu posso criar relatórios também, mas só com gráfico de pizzas? Não.
Eu tenho um outro relatório aqui em finanças, caixas e bancos, do fluxo de caixa, mostrando com o que eu estou gastando, quais os tipos de despesas. Então ele mostra aqui, por cada tipo de despesa, como está acontecendo os desembolsos da minha empresa. Então é um outro exemplo que eu posso colocar gráficos também nos relatórios. Não só gráficos, eu posso criar também relatórios tipo carta. Como assim? Eu posso vir aqui em contas a receber e criar uma carta de cobrança, onde eu posso escolher os títulos que são em aberto, só no intervalo de data de vencimento, escolher só um cliente, escolher só se torna um banco, então, ou seja, posso fazer os filtros que eu quiser, dou um OK, e eu tenho aqui uma carta por folha. Então aqui eu tenho, trocando qual é o nome fantasia do cliente, aqui no meu caso ali, razão social, e os títulos estão em aberto. Então em cada página eu tenho uma carta de cobrança que eu posso enviar para esses meus clientes. Então esses são exemplos de relatórios que eu posso fazer, inclusive com códigos de barra. Então eu posso vir aqui, por exemplo, materiais, estoque, e eu criei uma etiqueta dos meus itens, onde eu posso selecionar quais itens aqui que eu quero, dei até, dou um OK, e eu tenho aqui etiquetas com código de barra. E isso é feito de uma maneira muito simples. Então eu tenho aqui o gerador de consultas e relatórios, muito parecido com todas as ferramentas de relatórios vão ser criados. Por exemplo, eu posso vir aqui faturamento e ver como é que foi feito esse relatório de mapa de faturamento. Peço para editar. Então tem aqui como que ele é feito. Posso pedir para visualizar a barra de dados. Então aqui eu poderia simplesmente pegar um campo e puxar para colocar mais no meu relatório. Vou aqui excluir, então eu clico e arrasto. Tem toda a base de dados como que foi feita. Isso pode ser feito com dicionário de dados ou sem dicionários, a critério do cliente. Para usuários mais avançados, é possível também fazer programação dentro do relatório, onde deixa muito mais profundo, onde dá muito mais possibilidade de criações. E eu posso também colocar código de barra. Então, por exemplo, aquele relatório do estoque onde foi colocado o código de barra. Na hora que eu estou editando ele, aqui eu coloco de qual campo vai ser pego as informações do código de barra e qual é também o tipo de código de barra. Então existem vários códigos de barras padrões de mercado, cada um para uma coisa diferente. Por exemplo, posso escolher o EN13 se for para a etiqueta que vai no produto do supermercado, se for para codificação dentro da empresa o código 39, ou seja, codificações que eu quero para imprimir esses códigos de barra. Então, com o gerador de consultas e relatórios, a empresa fica livre para criar as saídas, os relatórios que ela precisa, e o Ômega consiste muito bem essas informações que estão entrando para gerar essas informações confiáveis.